Oi, hoje eu vou ensinar para vocês o rocambole de ninho com Nutella. Então, nós vamos precisar de açúcar de confeiteiro, aquele açúcar de confeiteiro impalpável, esse mesmo. Vamos precisar também de leite condensado, eu estou usando piracanjuba, e leite ninho instantâneo. Eu já deixei todos os ingredientes porcionadozinhos. O leite condensado eu não vou dizer a quantidade, porque a gente vai colocando aos poucos. E eu tinha esquecido o bol, aí aproveitei para ir buscar. Vamos colocar 70 gramas de leite ninho. O leite ninho, como eu acho que eu já falei, né, para vocês, que eu tô usando o leite ninho instantâneo, porque ele dissolve bem mais rápido, então é melhor para essa receita. Tô usando também o 30 gramas de açúcar de confeiteiro. E o leite condensado vamos colocando aos poucos, para que não aconteça com vocês o que aconteceu comigo. Eu fui colocando aos poucos, mas na segunda vez que eu coloquei o leite condensado, eu coloquei um pouquinho a mais, vocês vão ver. Coloquei o leite condensado e aí eu comecei a mexer bem direitinho e vai virando tipo uma farofinha. Tá vendo? Não sei se dá pra ver. Minha câmera tá um pouquinho distante, mas eu tentei fazer o mais próximo possível. Dessa vez aí, gente, eu coloquei muito leite condensado. Não sei se foi por causa do nervosismo, é a primeira vez que eu tô gravando aqui pro YouTube. Mas enfim, vocês vão ver que vai ficar tipo uma coisa melecada, uma papa. Quando eu percebi, já era muito tarde, mas não tem problema. Se isso acontecer com vocês também, não se desesperem. Se isso acontecer com vocês, não se desesperem, tá? Porque é só a gente ir acrescentando aos poucos mais leite ninho. Porque o leite ninho, ele vai ajudar a absorver toda a umidade e deixar no nosso ponto ideal. Eu vou usar essa placa que ela serve para bolear e modelar flores. O tamanho dela, ela tem 20 por 25. Ela é da Sourac. Eu tentei achar ela na Shopee para indicar para vocês, mas eu não encontrei. Eu só encontrei a da Blue Star. A da Blue Star também dá certo. Porém, a da Blue Star, ela é 25 por 40. Ela é um pouquinho maior do que essa, tá? E se caso você não quiser comprar, tá? A placa, vocês também podem abrir na mesa, certo? Nessas mesas granizo, que também dá certo. Aí usa pra deixar no tamanho, no tamanho certo a régua e corta com aqueles cortadores de pizza que fica no tamanho ideal, fica perfeito. Com a faca eu não indico, porque se você for cortar com a faca, ela tende a repuxar um pouquinho, sabe? A pasta, mas também dá certo, se caso você não tenha de jeito nenhum. Como eu falei pra vocês, ó, ficou muito melecado, muito melecado. E aí eu vou acertando com leite ninho. Vou colocando leite ninho, vou acrescentando e vou amassando e ficou no ponto ideal. Eu cortei uma parte, gente, porque senão ia ficar muito grande. Eu acho que esse vídeo ficou muito grande. Mas enfim, tô tentando deixar o passo a passo, mais passo a passo possível para vocês, para que vocês consigam fazer. Agora vamos abrir a nossa massa, né? Ainda resolvi sovar mais um pouquinho, porque eu percebi que ela tava ficando já um pouquinho ressecada, sabe? Então resolvi amassar um pouquinho para que ela ficasse mais maleável. E também eu dividi a massa, porque essa minha placa, ela é um tamanho pequeno, então não dá para abrir toda a massa, certo? E eu gosto dessa placa porque eu consigo cortar a própria pasta na placa mesmo, por causa das laterais, então eu corto na placa mesmo. E aí, quando a gente vai abrindo, ela vai grudando na placa. Então, é bom ir colocando leite ninho, né? Pra ir desgrudando. E eu fui amassando, abrindo, na verdade, a nossa pasta e colocando mais leite ninho. E é isso, gente. Esse momento agora é só pra ir colocando mais leite ninho, pra ela não ficar grudando na placa e ir abrindo. Vocês também vão ver que quando eu abrir ela, bem nas laterais, agora, nesse momento, eu pego também os pedacinhos que eu vou cortando e vou colocando nesses buraquinhos. E vou acertando o tamanho. E não se preocupe, porque ela vai unir todo na pasta.
e vai ficar, a massa, ela vai ficar bem uniformezinha, não vai ficar nenhum buraco, sabe? E aí eu continuo amassando, abrindo, né? Só quero dizer amassando, gente, meu Deus. Abrindo. E ela fica uma espessura bem fininha. E o bom é que ela não quebra. Ela não quebra, tá vendo? Eu consigo levantar, tirar da placa e ela não quebra. Eu gosto de deixar ela numa espessura bem fininha, porque quando a gente vai enrolar, ele vai ficar do jeitinho do rocambole, sabe? Bem fininho. Então, por isso que eu gosto de deixar bem fininha. Mas se caso você não queira deixar tão fininha, se quiser deixar um pouquinho mais grossa, também dá certo. E aí, eu vou, como eu falei pra vocês, lembra que eu disse que ia cortando na própria tábua? Eu só quero dizer tábua, gente, na própria placa. É tábua também, né? Mas enfim, eu vou cortando na própria placa. E vou só tirando mais um pouquinho pra deixar mais fininha, porque como eu falei pra vocês, eu gosto dela bem fininha. Ela tá bem fininha mesmo, olha. E mesmo assim ela não racha, tá vendo? Eu consigo levantar da tábua e ela não racha. A nossa massa já tá no tamanho ideal e na espessura também. Então, vamos lá colocar a Nutella. Eu tinha esse pote de Nutella, mas ele não foi o suficiente. Eu tive que abrir esse outro potinho pra gente colocar e colocando a Nutella. Geralmente, eu coloco 70 gramas nesse tamanho, mas hoje eu não coloquei, eu não pesei, eu fui colocando olhômetro mesmo. Então, fui espalhando com essa espátula de alisar bolo, de cortar, enfim. Então, fui só espalhando e acertando nas laterais. Tem que ter cuidado para que ela não fique nas laterais com bastante Nutella, porque senão fica esborrotando, mela tudo. Ainda melou um pouquinho. Mas eu fui acertando e os lugares que tinha muita Nutella, eu fui retirando. Para quando eu fosse enrolar, ela não ficasse um lado alto, com bastante Nutella, e outro sem nada. Bom, agora é o momento da gente enrolar. Então, a gente tem que enrolar devagarinho, certo? Vai desgrudando a pasta da nossa placa. E tem que unir bem... E tem que deixar bem unido nessa primeira parte, porque senão, quando a gente enrolar, quando a gente for cortar, vai ficar um buraco no meio do nosso rocambole. Fica um vácuo, gente. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Então, por isso que eu falo pra vocês. Apertem nesse primeiro momento aí, para que tanto a pasta quanto a Nutella fique bem unidinha. E depois que você já uniu no primeiro momento, você só seguir enrolando. E aí, perfeito, gente. Tá enrolado o nosso rocambole. Aí agora você vai colocar o papel filme e vai pegar o nosso rocambole e vai levar para a geladeira. Eu geralmente coloco no congelador. Eu deixo por 1 hora mais ou menos antes de cortar. Eu enrolo, coloco, né, o nosso rocambole em cima do plástico e enrolo um pouquinho para acertar o rocambole e garantir que ele vai ficar bem uniformezinho, para que um lado não fique mais torto e o outro não. Isso também já aconteceu comigo. Ó, tá vendo que o nosso rocambole ele tá bem molinho? Então, por isso é que a gente tem que colocar na geladeira. Temos que levar pra geladeira. Ó, tá vendo? Agora eu já retirei da geladeira, ele tá bem firminho, fica bem durinho mesmo. Nesse momento é só você retirar o plástico, pegar uma faquinha e cortar. Eu cortei na espessura de 1,5 dedo, mais ou menos. Mas pra que eu sempre corto no tamanho de 1 dedo. Uma espessura de 1 dedo. Tá vendo? Fica bem fininho, bem firminho. É esse momento que a gente vai cortando. E depois de todos cortados, eu coloquei na forminha transparente e coloquei nessa bandeja. Olha como ficaram lindos. Eu não consegui gravar a parte colocando a Nutella em cima do rocambole. Mas muito obrigado por ter me assistido até aqui. Comenta se você gostou e se você vai fazer.